É do fundo do coração, cara, que eu estou te dando boa noite, do fundo da minha alma. Boa noite! Boa. Eu quero orar, eu vou tomar liberdade, eu queria fazer uma oração pelo Caleb. O Caleb saiu agora de tarde, 2 horas, e não chegou em casa ainda. Cara, ele estava calculando que ele vai cuidar de um ensaio, de uma peça de teatro que nós estamos organizando lá em Mauá. E quando ele entrou no trem, começou uma tempestade em São Paulo, e ele está parado. A gente não sabe se ele está dentro do trem, se ele conseguiu passar aí para uma estação, né? Mas eu sei que está parado. Mauá está coberto de chuva, Santo André, que é uma cidade próxima, caíram muitas árvores, então não tem nem como pegar Uber nem nada, não dá para voltar para trás, porque São Paulo parece que está cheio d'água também. Então ele parou no intermediário, entre o Brás, em São Paulo, e a estação São Caetano. Ele está parado ali no meio e ninguém sabe ainda onde ele está. Então, pedir oração aí para Deus, pelo menos mostrar onde ele está, e se tiver um lugar perto, a gente encontrar algum amigo para ele passar a noite, que aparentemente não vai ter trânsito em São Paulo. Não vai ter. Quando começa a subir muita água, é perigoso dirigir, os trens não podem circular. Então, vou fazer essa oração rapidinho aqui, tá bom? Deus sabe todas as coisas, sabe que o Caleb queria ir lá para a honra e glória do Teu nome, queria ajudar nesse ensaio, Pai, a peça que vai acontecer amanhã. Então, abençoa quem está lá ensaiando e abençoa o Caleb com um bom lugar para ele ficar seguro, que ele não se arrisque, não tente andar para onde não deve, que ele aguarde a água baixar, que a água baixe, não só por ele, mas por todo mundo que está naquele trem. Protege e guarda, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, tu porém, cara, se eu disser para você que teria pelo menos mais umas 4 conversas sobre tu porém, você talvez não acreditasse, mas amanhã de manhã eu vou falar para você que tem pelo menos mais umas 4 coisas que eu acho que a gente poderia conversar sobre tu porém. Tu porém. 2 Timóteo capítulo 3. Nós estávamos lendo os versos 13 e 14. O Caleb leu a partir do verso 15 hoje de manhã. Mas eu queria engatar uma marcha ré com você. E eu queria ler a partir do verso 10. 2 Timóteo 3, 10. 2 Timóteo 3, 10. Tu porém, de novo. 2 Timóteo 3, 10 diz assim: tu porém tens observado a minha doutrina, procedimento e intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão de perseguições. Vamos orar. Deus, palavra sua, palavra santa. Palavra sua, palavra bela. Palavra sua, palavra limpa. Mas o nosso coração, Senhor Deus, não é puro, não é limpo, não é belo. Nosso coração tem pecado. E para ele ficar puro, limpo e belo, ele precisa receber a tua palavra. E só você, para juntar o nosso coração com ela. Então, junta mesmo o nosso coração com a tua palavra. Pelo poder do Santo Espírito hoje à noite. Amém e amém. Tu, porém, de novo. Tu, porém. Lembra? Tu, porém, é uma fala de Deus para nós e é uma fala de um homem chamado Paulo para um cara chamado Timóteo. E o Paulo está dizendo assim, ó, você está vendo aí, ó, você tem observado a minha vida, tem a vida do pessoal que não anda com Deus. Tu, porém,
tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, o jeito que eu ando, a minha intenção de pensar, a minha fé, a minha paciência, o amor que eu tenho, que eu persevero, eu não largo as coisas, eu fico até o final, eu ainda fui perseguido, tem gente que fala mal de mim, tem gente que vem atrás de mim, quer me bater, quer me espancar, quer destruir a minha vida. Aconteceu isso numa cidade chamada Antioquia, em outra chamada Icônio, em outra chamada Listra, e perseguição eu enfrentei. Gente que quis me matar, me apedrejar, tudo aconteceu comigo e você viu a minha vida, Timóteo. Você tem observado a minha vida. Tu, porém, que tem observado a minha vida, ele está dizendo assim, se você tem observado a minha vida, faça como eu faço. Não faça como eles, não. Faça como eu. Você não está vendo como eu vivo? Eu não sou um cara legal? Eu não sou um cara que tem ajudado você? Ande comigo e faça como eu faço. Esse tu, porém, aqui, agora, é um viva que nem eu vivo. Quer viver bem? Viva como eu vivo. Com perseguição, com tormentos, mas eu sou íntegro, eu tenho amor, eu tenho lealdade, eu tenho paciência, eu tenho um monte de coisa boa. Eles não têm, eu tenho. Então, viva como eu vivo. Ô cara, agora me diz uma coisa, como é que o Paulo vai ter autoridade para falar isso para outro cara? Como é que um ser humano vira para o outro e fala assim, ó, vem, anda como eu ando. Em outro lugar, em outra carta, em outro momento, ele fala assim, ó, pode me imitar. Pode me imitar do jeitinho que eu imito Jesus Cristo na terra, você pode me imitar. Agora, por que ele tem essa autoridade para falar para o Timóteo? É o que a gente falou nos outros dias. Porque ele é professor do Timóteo. Ele é o professor do Timóteo. Então, como professor do Timóteo, ele falou, Timóteo, aprende comigo, querido. Pode aprender comigo, pode aprender como é que se vive nessa terra. E todo mundo aqui tem professor para ensinar a vida. Já teve professores que te ensinaram na vida. Porque você não passa nessa terra sem um professor. Sem muitos professores. É lógico, tem vários tipos de professores. Tem esses professores oficiais. Os professores que dão aula na escola, na faculdade, professor que te ensina a jogar futebol, te ensina a jogar rugby, te ensina a nadar, te ensina a dirigir carro, moto. Então, tem professores organizados que estão lá na escola, ensina português, matemática, o cara que ensina no jardim de infância, ensina no colegial, ensina na faculdade, ensina a profissão, como é que é para ser mecânico, como é que é para ser serralheiro. Então, existem muitos professores, existem esses que são oficiais do esporte, da profissão. Todo lugar tem professor. Pô, até o crime tem professor. Eu trabalho com a galera do crime. Eu tenho um padrinho lá, o cara está me ensinando como é que é as regras, como é que é as normas. Né? Caleb hoje de manhã falou assim, todo lugar tem lei. Então, no crime também tem lei, tá certo? Se você não andar assim, por exemplo, quando a gente entra na cadeia de adulto, existe toda uma proteção para a gente, pelo menos aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo é o primeiro comando que governa. No Rio de Janeiro é um pouquinho mais complicado, quando a gente vai para lá, tem o Comando Vermelho, mas tem o PCC também, e um monte de complicação lá, mas aqui em São Paulo é mais simples. Então, as leis estão normatizadas ali, a gente sabe como é que a gente anda, como é que a gente não anda, qual o respeito para visita, qual o respeito para pastor. Todo lugar tem lei e sempre vai ter alguém para te ensinar a respeito das leis, a respeito das normas. Tudo tem professor. Professor na vida que vai te ensinar detalhes da vida. Alguém te ensinou a vestir. Alguém te ensinou a comer. Alguém te ensinou a comer. Até os prazeres da comida, alguém te ensinou. Alguém te ensinou, esse tempero é gostoso, esse tempero não é gostoso. Então, dependendo do lugar onde você está, do lugar do mundo onde você mora, os temperos mudam,
o tipo de comida muda. Não é? Tem lugar que os caras acham saboroso comer lesma. Os caras comem lesma e acham gostoso. Uma lesminha, que delícia, uma lesminha, entendeu? Eu vi um lugar que os caras comem barata. Uma baratinha, crocante. Não é? Pô, a gente aprende, cara. Você vai aprendendo. Alguém te ensinou. Alguém ensinou para você que isso aqui é muito gostoso. Isso aqui é muito saboroso. Essa roupa combina com essa roupa. O cabelo você faz assim. Professores da vida. A gente aprende a conversar. Alguém te ensinou a conversar. As palavras que são bonitas, as palavras que são feias, as palavras que demonstram respeito para alguém, as palavras que ofendem alguém. Então você sabe falar palavras pesadas, você sabe falar palavrão, você sabe falar a palavra que ofende alguém, que macula, sabe, que faz o outro ficar triste. Alguém te ensinou isso. Alguém ensinou você a conversar, a namorar, a ficar. Você aprendeu. Nessa vida tem professor para tudo. E o Paulo está dizendo, tu porém aprende comigo. Tu porém aprende essa vida boa, com Deus, de busca a Deus, de entendimento da Bíblia. Aprende comigo. Porque há outros professores, mas eu sou um professor bom. O Paulo é tudo isso para o Timóteo. O Paulo ensina o Timóteo a vestir, a andar, a comer, no mundo físico e no mundo espiritual. O Paulo é um professor para o Timóteo. Todo mundo tem professores na vida. E há professores que ensinaram vocês a ser exatamente quem vocês são. Vocês são o trabalhar de muitos professores. Com alguns professores, vocês aprenderam coisas muito boas. Com outros professores, vocês devem ter aprendido coisas muito ruins. Isso é com você e é comigo. Eu tive professores que me ensinaram coisas muito boas na vida. E tive professores que me ensinaram coisas horríveis. Eles moldaram o meu ego. Eles moldaram essa pessoa que existe dentro de mim, que só eu e Deus conhecemos. Eu não sei tudo que você é. Eu não sei tudo que passa na sua cabeça. Tudo que passa pelo seu coração. Deus sabe e você sabe. Mas tudo que passa aqui foi aprendido com outro ser humano. Os nossos professores vão moldando a nossa personalidade. E aí a gente vai, sem perceber, a gente chega tão perto de um professor que naturalmente a gente começa a imitar esse ser humano. É o convite do Paulo para o Timóteo. Tu, porém, me imita. Olha o que eu faço, os apertos que eu passo. Passa comigo, passa como eu passo. Pensa um pouquinho, só um pouquinho. Com quem você parece? E eu não estou falando do olho, do cabelo, da pele. Esquece isso agora, não estou perguntando quem você parece nesse espelho de vidro. Estou perguntando quem você parece na alma. Na sua alma, você parece com quem? Com algum parente? Quem foi o professor que fala assim, cara, eu pareço com esse cara? Eu faço isso daqui igualzinho esse cara faz. Inclusive parece que eu ando igual ele, eu ando igual ela, eu falo igual ele, eu falo igual ela, eu gesticulo igual ele. Com quem que você parece, cara? Quem é essa pessoa que te formou no espelho? Quem é essa pessoa que te ensinou a falar, a comer, a reclamar, a gritar?
A gente senta de um jeito. Quando você menos tiver entendimento, você vai olhar para assim, caramba, eu sento igual ao meu pai, eu sento igual ao meu tio. Eu coço a cabeça que nem fulano. Alguém te ensinou a ser quem você é. As pessoas diziam, não sei se dizem ainda, mas cara, esse cara tem o gênio do pai dele. Tem o temperamento da mãe dele, o temperamento da mãe dela. É igualzinho teu pai, hein? Igualzinho tua mãe. Já falaram isso de você? A respeito de quem? Ou em que momentos? Quando você fica bravo, você é igual fulano. Nossa, você é teimoso que nem ciclano. Essa risadinha é igual fulana. Tem gente que foi o pai, que foi a mãe, tem gente que é o vô, a avó. Nós visitamos alguns abrigos, onde as crianças perderam o pai, perderam a mãe, são órfãos. Então eles acabam aprendendo com os tios do abrigo, com as tias do abrigo, como é que come, como é que veste, como é que anda. Alguém te ensinou. E às vezes a coisa é tão forte que a gente diz assim, lá na minha casa, todo mundo fala alto, pastor. A gritaria na minha casa. Nós somos parentes de italiano. Não, lá na minha casa ninguém gosta de confusão. O temperamento da minha família é esse. Não, na minha casa a gente não gosta de incomodar. Meu pai ensinou a gente a não incomodar os outros. A gente não pede nada a ninguém, a gente não fala nada com ninguém. Eu não sei se você percebe isso. Que a sua alma teve um professor. Que a sua alma teve uma professora. Que o seu sorriso foi recebido por alguém. O Paulo está dizendo para o Timóteo, ó, tem muito professor por aí. Eu quero ser o seu. Porque eu quero te ensinar a andar com Deus. Eu quero que você seja parecido comigo. Você já é parecido com alguém. Você é parecido com alguém porque você gostou desse alguém. Você escolheu que esse alguém fosse seu professor. Em algum momento. Intencionalmente ou sem intenção. Às vezes é sem intenção. Você é criança, você é um bebê ali, tem 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, só tem aquela pessoa do seu lado, então você vai aprender, você olha essa pessoa adulta, esse grandão, cara, que legal, eu vou ser que nem ele, eu vou comer que nem ele, eu vou andar que nem ele, eu vou jogar bola que nem ele, eu vou andar de carro que nem ele. Você talvez não tinha noção que estava escolhendo, mas você escolheu alguém que hoje mexe com a sua cabeça, consciente ou inconscientemente. Essas pessoas te afetaram. Essas pessoas viraram seu espelho. E vão ser seu espelho por muito, muito tempo. Mas hoje, eu queria que você pensasse, porque o Paulo está pedindo para o Timóteo pensar. O que você aprendeu de bom e o que você aprendeu de ruim nessa vida? O que as pessoas perto de você te ensinaram de bom e de ruim? Porque eu tenho pessoas que na minha infância me ensinaram pecados. Eu aprendi a pecar. Na minha casa, por exemplo, era natural que de 10 palavras, 11 fossem palavrão e desrespeito. Era assim que a gente conversava. Era palavrão, e não importava se era homem, se era mulher, minha mãe, todo mundo falava palavrão. Não, porque a gente nasceu no Rio de Janeiro, e é assim que fala no Rio, é assim que fala no Morro, é assim. E aí vinha isso daí, a gente falava desse jeito. Aprendemos a usar essas palavras. E muita coisa que eu entendo, hoje eu entendo, eram coisas ruins, eu aprendi dentro de casa. Uma vez eu fui atender um rapaz,
Fundação Casa Mauá. Acho que era, sei lá, 2009, 2010. E a assistente social falou assim, ó, você precisa conversar com ele. Porque a gente não sabe como ele vai fazer para viver uma vida decente. Porque ele é dependente do crack. Falei, mas a gente acompanha ele lá fora, quando ele sair, né, quando ele for morar com o pai, com a mãe, a gente vai dar uma força, a gente consegue uma casa de recuperação. Aí a assistente social falou para mim assim, não, Clécio, você não está entendendo. Ele aprendeu a pipar crack com a mãe dele. A mãe dele ensinou todos os filhos a usar o cachimbo. Todos os filhos. Tem um pequenininho de 6, tem um de 11, tem ele de 16. Todo mundo usa crack com ela. Não tinha como ele voltar para casa. Porque aquela mãe tinha ensinado uma coisa muito ruim. Às vezes a gente aprendeu com alguém. E eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Essas pessoas também aprenderam de alguém. Quem me ensinou o mal, aprendeu o mal de outro. Pessoas nos ensinam a pecar e a machucar o outro. Pessoas nos ensinam a abusar dos outros. Alguém me bateu, eu bato no outro. Alguém gritou comigo, eu grito com o outro. Tem muito professor que nos ensinou que é errado. Que semeou na nossa vida o mal. Plantou aqui, ó, grudou na nossa cabeça. Gente que sem maldade, porque eles não tinham maldade no coração, estavam vivendo a vida que eles aprenderam, nos ensinaram, às vezes, a beber descontroladamente, a fumar descontroladamente, a mentir, a enganar. A gente aprende a ser mal educado, a gritar com o outro. E o pior de tudo, cara, é que às vezes tem gente que ensina uma coisa errada sobre nós mesmos. Eu lembro de um tempo que eu entendia que eu era burro, eu era ignorante. Não vai chegar em lugar nenhum esse moleque. Onde mora, onde vive, olha quem é a família. O tio dele morreu de tiro, não sei quando. Outro tio dele lá, ó, alcoólatra. O vô dele é alcoólatra. E às vezes os mais velhos, volto a dizer sem maldade, eles ensinam coisas erradas sobre quem nós somos. Às vezes tem gente até querendo nos ensinar uma coisa boa, nos ensina uma coisa errada. Eu já vi moças que ouviam coisas maravilhosas sobre elas, assim, ó, é linda, que corpo lindo, que cabelo lindo, que rosto lindo. Mas na casa dela ela escutava assim, você é linda, seu irmão é inteligente e você é linda, seu irmão é inteligente e você é linda. E sabe o que essa menina entendia? Que ela era linda, mas ela não era inteligente. E tudo que ela tinha na vida dela era um corpo bonito, uma perna bonita, um seio bonito. Mas ela não podia estudar, crescer, fazer faculdade. Às vezes as pessoas até nos ensinando uma verdade, porque era verdade que era ela linda. Ensinaram para ela uma mentira, que ela não era inteligente. E aí ela esqueceu que ela tinha outras qualidades. Tem professor na vida que nos machuca mesmo. Tem pessoas que se tornam nossos professores, estão bem perto de nós, mas um dia eles perdem a cabeça. Eles nos batem de uma maneira que eles não deveriam. Eles nos xingam de uma maneira que eles não deveriam. Eles nos expulsam de casa. Aquele que devia ser seu professor e ficar contigo, às vezes ele te abandona.
E isso te ensina uma coisa muito ruim, te deixa frágil. O Paulo está chamando Timóteo, dizendo assim, deixa eu ser teu professor, com a ajuda de Deus. Deixa Deus também te ensinar através da minha vida. Vamos tirar alguns aprendizados errados e colocar os aprendizados certos. Tu, porém, aprende o certo. Tu, porém, entende o certo. Todo aprendizado errado precisa ser tirado daqui, da cabecinha e do coraçãozinho. Todo aprendizado errado precisa ser tirado da sua cabeça e do seu coração. Pô, Clécio, como é que a gente faz isso? Pô, cara, tem um monte de jeito. Por exemplo, vou falar um jeito aí, ó, que eu tenho que passar, você um dia vai ter que passar. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem um jeito de arrumar a nossa cabecinha dos aprendizados errados, que é passar com um psicólogo. Pô, Clécio, psicólogo não é coisa de doido? Todo mundo é doido, irmão. Todo mundo é um pouquinho doido. Não se preocupa com isso, não. Eu passo com um psicólogo, faz muito bem para mim. Muito bem. Porque tem coisa que eu aprendi, que a vida me ensinou errado. Sobre mim mesmo, sobre cuidado com os outros. Então é isso aí. Quando a gente descobre que alguma coisa muito ruim foi colocada dentro da gente, a gente tem que pedir, olha, sai para fora. Agora, nós estamos aqui porque nós também acreditamos que uma maneira das coisinhas ruins saírem de dentro da gente é o poder de Deus. Amém? Pode não tá com muita moral esse poder de Deus na vida de vocês, não, cara. Estou falando que as pessoas colocam coisas ruins dentro da gente e é possível que essa coisa ruim, que pode destruir a gente, pode consumir a gente, saia da nossa vida pelo poder de Deus. Amém? É isso aí, cara. Eu já vi isso acontecer. Meu cunhado, o irmão da minha esposa, família da minha esposa, todo respeito que eu tenho a eles, tranqueira, hein? Pensa, gente, tranqueira. Todo mundo tinha medo deles na vila. Todo mundo tinha medo deles na vila. Entendeu? Todo mundo. Pô, vai entrar na casa deles de jeito nenhum, os caras estão armados. Não vamos entrar na casa deles, não. De jeito nenhum. Um dos meus cunhados, ele assim, os caras tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, o cara não morria. Não morria. Era a arma na cabeça dele. Tec, ele, pá, vai embora, cara, não sei. Polícia tentou matar, vagabundo tentou matar. Foi medo, tudo. E um dos meus cunhados, louco, bêbado, drogado, entrou num culto de domingo e que tinha um grupo de criança cantando. Eles cantavam uma musiquinha assim, que antigamente a gente cantava. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar. E o cara entregou a vida a Jesus cantando essa musiquinha. Drogado, doido. Ele fez uma oração, entregou a vida dele a Jesus. O pastor que estava no culto olhou para ele bêbado e falou para todo mundo assim: esse cara vai me substituir, vai ser o pastor dessa igreja. Os caras da igreja falaram: isso é doido, esse cara é um noia. Eu estou falando, entendi de Deus aqui que isso vai acontecer. Cara, esse cara parou de beber, parou de usar tudo quanto era droga, cocaína, maconha, se converteu, estudou, virou pastor da igreja, e aquele pastor que falou para ele foi embora e entregou a igreja para ele. Não foi para casa de recuperação, não fez tratamento. Poder de Deus, cara. Professores ensinaram para ele muita coisa errada. Tem um outro processo que é o aconselhamento bíblico, é você deixar alguém chegar perto de você ensinando a Bíblia. Conforme a Bíblia vai te ensinando quem você é de verdade, essas coisas erradas saem da cabeça e do coração.
É a troca de professores também. Eu precisei trocar meus professores. Eu precisei escolher outras pessoas para me ensinar a vida. Porque havia alguns professores que queriam me ensinar algumas coisas sobre a vida, mas eles não entendiam de Deus. Então eu precisei escolher outras pessoas para me ensinarem. Esse outro professor que te ensina quando é dentro da igreja chama discipulado. O cara que faz um discipulado com você, ele se torna um professor para a vida. Ô Clécio, eu me viro sozinho. Se vira não, queridão. É impossível. Tu, porém, aprende com Paulo. Tu, porém, aprende com a Bíblia. Tu, porém, aprende com pessoas que te querem bem. Clécio, isso aí é para quem está chegando na igreja. Esse negócio aí é para quem está se convertendo agora, a galera que está chegando na igreja agora, no templo novo, no futebol e no jiu-jitsu. Isso aí não é para crente velho, isso é para todo mundo, lindo. Isso é para todo mundo. Todo mundo, de vez em quando, precisa dar uma recapitulada, dar uma olhadinha na vida, perceber, cara, por que eu estou fazendo isso até hoje? Porque você aprendeu errado e você ainda não arrancou isso da sua vida. Você ainda não deixou Jesus te ensinar e nenhum outro cara bom que anda nessa terra ainda conseguiu te ensinar. Então não tem hora para ter professor, não tem hora para ter discipulado. Toda hora da vida é hora de aprender o que é certo e arrancar o que é errado. Deixa alguém te ensinar e mostrar quem você é diante de Deus. Deixa alguém te abençoar e mostrar que existe algo especial de Deus para você e que existem coisas na sua vida que estão aí e não precisavam estar. Não precisavam. Deixa alguém te ajudar. Clécio, em todo momento, toda hora, não dá para você morar na casa dos outros. Mas você pode deixar alguém ser esse amigo íntimo. Pode deixar alguém ter liberdade de te falar algumas coisas em todos os momentos da sua vida. E toda vez que você descobrir uma coisa ruim, você precisa ter alguém com quem você conversar e dizer assim, eu descobri uma coisa ruim. Eu descobri nesse acampamento que eu tenho isso não é legal. Eu descobri que o meu comportamento com a boca não é legal, com os olhos não é legal, com o ouvido não é legal. Eu descobri que eu tenho uma ira, uma raiva dentro de mim, eu não sei como é que eu tiro. Tem gente aqui, nessa igreja, nessa comunidade, que pode te ajudar a arrancar. Não sei quem semeou a ira, quem semeou a raiva, quem semeou a inveja, eu não sei quem foi, e pouco me importa também. O que me importa é que Deus pode arrancar essas coisas de dentro de você. É isso que me importa, cara. Você está descobrindo coisas que você não gostou, ou que Deus não gosta, pede ajuda. Alguém vai te ajudar a entender na palavra como isso pode mudar. Como é que um comportamento pode ser alterado. Pessoas que vão andar com a gente, e a gente vai poder pedir conselhos na hora de tomar decisões importantes na vida. Quando a gente tem que tomar decisões muito importantes na vida, não vale a pena tomar essas decisões sozinhos. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Com quem que eu vou namorar? Com quem que eu vou casar? Que profissão eu vou ter? Mudo ou não mudo? De casa, de trabalho? O que eu faço? Amanhã tem gente, professores bons, que podem te ajudar. Mais uma vez, não interessa a idade, cara. Você precisa de gente que mostra para você quando você está errado. Você tem que ter professor na vida que se importe com você para encostar a mão no seu ombro, botar o dedo no seu nariz e falar assim, mano, o que você está fazendo aí, não vale a pena. Está jogando a tua vida fora. É isso que o Paulo fala para o Timóteo. Olha a minha vida, Timóteo. Estou levando uma vida decente, então eu quero a liberdade de pôr o dedo no teu nariz e falar, Timóteo,
Tu, porém, não faz o que não presta. E nós temos que ser esses, encontrar os Paulos. Nós temos que encontrar pessoas que a gente entende são boas pessoas, são pessoas que amam a Deus, pessoas que se importam conosco e que têm a liberdade. A gente não precisa nem pedir, mas a gente dá liberdade para essa pessoa encostar na gente e falar assim: não faz isso. Pô, eu tenho um monte de gente que faz isso na minha vida, cara. E tem essa liberdade de falar para mim. Mas aí, ó, tem que ter um negocinho chamado humildade para escutar as pessoas. Tem que ter muita humildade para escutar alguém falar que você está fazendo uma coisa errada. Dizer, eu vou me esforçar para escutar esse cara. Eu vou me esforçar para escutar essa mulher. Às vezes a gente não quer escutar quem está do nosso lado. Uma mãe que se importa, uma avó que se importa. Faz falta, viu? Faz falta demais. Nessa vida você tem que ter professores para te ensinar uma coisa chamada perdão. A gente gosta da raiva, da violência. A gente assiste filme de vingança. O cara sai, alguém pisou no calo dele, bateu no carro dele, aí ele sai, atira no outro carro, explode uma bomba, mata todo mundo. Vingança. Ninguém dá bola para um filme de perdão. Mas você tem que ter gente que te ensina a perdoar. Você tem que ter gente, não importa que hora da vida, que manda uma mensagem para você no WhatsApp ou liga para você, fala assim: ô cara, por que você não foi para a igreja domingo? Pô, não, pastor, igreja? Não, cara, você tem que ter gente que quer saber se você está ou não está numa igreja. Isso são bons professores. Todo mundo precisa de um professor assim. Se você ainda não tem, saia desse acampamento escolhendo um professor. Escolhendo alguém que pode te ajudar. Dentre os pastores, dentre os líderes, dentre os mais velhos na fé aqui dentro. E os mais velhos na fé, se você está vivendo a sua vida achando que só porque você já é um adultão, já paga as suas contas, boleto da Casa Bahia, você não precisa de alguém, você está muito enganado. Timóteo, tu, porém, tenha um Paulo do seu lado em todo o tempo. Eu quero fazer algumas orações. A primeira, se você, enquanto eu pregava, entendeu que você teve uma vida parecida com a minha, ou está tendo uma vida parecida com a minha, com alguns professores ruins, não importa quem foi, mas hoje você tem algumas coisas na sua vida que entraram na sua vida, outras pessoas te ensinaram e você acha que você não quer mais viver assim. Você quer tirar os ensinamentos ruins da sua vida? Ou talvez um professor que te traiu, que te abandonou. Alguém que devia estar do seu lado e nunca esteve. Isso machucou você de um jeito. E hoje você sabe que você anda do jeito que você anda. Você tem uma revolta dentro de você porque você não teve o professor que você devia ter. Eu quero orar por você. Para essas coisas ruins começarem a ir embora pelo poder de Deus. Depois outros professores que vão poder ler a Bíblia, conversar com você, vão te ajudar a terminar de tirar isso da sua vida. Mas eu quero orar, se você entende que tem algum ensino ruim, algum comportamento ruim na sua vida, você quer que vá embora, eu quero orar para que o poder de Deus te ajude. E eu quero fazer essa oração agora.
E eu queria que você viesse aqui na frente para orar comigo, porque eu já fiz isso, foi assim que a minha vida mudou. Se você quer tirar algumas coisas ruins da sua vida, que você aprendeu errado, eu queria pedir para você vir aqui à frente e orar comigo. Eu estou falando que eu já fiz isso. E isso foi muito bom na minha vida. Eu aprendi coisas erradas dentro da minha casa, aprendi coisas erradas na rua, no mundão, e eu precisei tirar, e começou a sair pelo poder de Deus. Então eu estou te convidando a vir aqui orar. É a primeira oração, vou fazer mais uma. Depois dessa, vou chamar outras pessoas.